Voltamos com Conexão Ciência. Hoje estamos falando sobre matemática e com vocês está aqui a professora mestra Milena Ramos, coordenadora também do curso de licenciatura em matemática do Centro Universitário de Votuporanga, Unifev. E nós estávamos aqui falando sobre matemática, sobre o número π, sobre o número φ, sobre sequência de Fibonacci, sobre Pitágoras, sobre Tales e é muito interessante. Né? Mas uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é assim, quais são os outros pensadores que contribuíram de uma maneira muito significativa para a evolução e o desenvolvimento da matemática? Sim, nós temos mais recentemente, o que eu digo aí, século XVII, Newton, Leibniz, né, Euler. Isaac Newton eu entendo um pouquinho. Matemáticos do século. E qual foi a importância de Isaac Newton e Leibniz, por exemplo, no desenvolvimento da matemática? Eles foram fundamentais no desenvolvimento do cálculo diferencial integral, que é uma teoria aí que está muito atrelada com alguns resultados da física também. Então, relacionando conceitos de velocidade, aceleração. Então, movimento, movimento, né? Movimento. Tem muita coisa. A astronomia, por exemplo, em comum, né? A astronomia teve um avanço significativo com as equações de Newton, com as equações de Kepler, por exemplo. Exatamente. Tá? Então, por meio dessas disputas aí que, na verdade, eles faziam para poder fazer essas descobertas, surgiram muitos resultados. Então, por exemplo, a gente pode falar de uma teoria que pode, por exemplo, atualmente, determinar quanto tempo, a partir de quanto tempo depois da ingestão de um determinado medicamento, a concentração dele no organismo vai ser máxima. Tem uma lei específica, Então, a matemática consegue descrever isso. A matemática consegue descrever isso e os resultados que eles descobriram permitem que a gente faça esse tipo de conclusão. No início, os pensadores que discutiam a respeito mais da natureza, né, que eram os primeiros físicos, né, os filósofos que trabalhavam mais com essa parte, eles não tinham ainda um desenvolvimento matemático específico para prever determinados comportamentos da natureza. E a matemática é interessante, a física deixou de ser intuitiva e começou a utilizar a linguagem matemática para prever, né? Agora, é interessante porque a pergunta é assim, a física, a química, a biologia, você consegue fazer experimentos para comprovar uma determinada lei, alguma coisa, mas a matemática não se faz experimento para... A matemática ela tem que demonstrar. É dedutivo. Né? Então, a partir de axiomas, a partir de ideias, conjecturas que são feitas, nós temos que provar matematicamente que aquilo realmente é válido. Não, é porque aí você... Tem todo um esforço algébrico aí que a gente diz para poder chegar nesses resultados, nessas conclusões. E aí você, por exemplo, tem dois ramos bem diferentes da matemática, que é uma que é voltada simplesmente a matemática pura, né? Exato. E a matemática aplicada. Então, na pura, a gente trabalha com essas pesquisas, né? Então, ela é bastante praticada dentro das instituições públicas, em nível estadual, em nível federal, que é onde você realmente trabalha com a pesquisa. É a matemática pesada, né? A matemática pesada, procurar destrinchar cada vez mais os resultados que a gente, a princípio, já conhece, na busca de novos resultados a partir destes, então. E muitos ainda discutem, né? Muitos alunos falam, mas para que vai servir isso? Na verdade, serve para tudo. Mas a ideia da matemática pura, por exemplo, ela é abstrata, né? Porque você precisa elevar o seu pensamento, né? Porque é um bloquinho de construção que você vai colocando axioma atrás de axioma e vai mudando o teorema, vai mudando e é totalmente diferente da matemática aplicada. Exatamente, porque a gente faz uma dedução muito formal, né? Então, por exemplo, alguns resultados a gente prova que são válidos, porém, geometricamente, muitas vezes é difícil de fazer a visualização disso. Então, você sabe que vale, mas, a princípio, como chegar nisso? Um grande problema é as várias dimensões. Exatamente. De Riemann, não é? Foi um discípulo de Gauss também, Gauss foi também importantíssimo no desenvolvimento da matemática, mas que não dá para se analisar, por exemplo, e imaginar como que é uma quarta dimensão espacial. Conhecemos até a terceira dimensão, mas e como seria a quarta? Os resultados dizem que tudo que vale até a terceira dimensão vale para a quarta também, para a enésima dimensão. Então, como tentar justificar isso de uma outra maneira que não seja a forma algébrica, né? Exatamente. Dos cálculos. E é interessante que Einstein utilizou esses dados de Riemann para construir a teoria da relatividade geral. Sim.
Porque o espaço é quadridimensional, tem 3 espaços mais um do tempo. Então, Né? Então, olha, o tempo espaço funcionou como a quarta foi dimensão. uma quarta dimensão, porque o espaço e o tempo estão interrelacionados, elas não podem ser consideradas separadamente. Né? E utilizou a teoria de Riemann. Sim. Né? E falando em Riemann, parece que tem um problema específico de Riemann que ainda não está resolvido, Nós né? temos um problema que já tem aí em torno de 150 anos que ele está aguardando solução. Tá Então, longe, hein? é onde a gente pode ver É. que com a matemática também é possível você ganhar dinheiro. Né? Em 2000, que foi quando completou 150 anos do lançamento desse problema, um grupo de cientistas nos Estados Unidos, eles lançaram esse desafio. Quem conseguisse provar que esse resultado era verdade ou apresentar uma contraprova, né, teria direito a um prêmio de $1 milhão. Nossa, dá para ficar rico trabalhando em matemática. Daria para ficar rico também trabalhando com matemática. É claro que a gente entende que tem que ter um conhecimento muito aprofundado a respeito do assunto para tentar descobrir alguma coisa, mas, né, a gente sabe aí que tem alguns prêmios que foram lançados, alguns resultados foram descobertos e que os cientistas até não fizeram nem questão de receber o prêmio. E sim, era mais a satisfação de poder ter conseguido descobrir, provar. O mais importante demonstrar. é descobrir. Então a gente vê que é o prazer pelo estudo da matemática também, né? E tem mais alguns outros problemas ainda que a matemática está querendo resolver? Tem São vários são, problemas são bem famosos? famosos aí que estão em constante estudo. Então, a busca aí de solução. Alguns foram solucionados recentemente, nós temos a conjectura de Poincaré, né? Nós temos aquele caso também daquele matemático brasileiro, Arthur Ávila, que Ele ganhou um prêmio também. ganhou um prêmio, né? A medalha Fields, por ter conseguido fazer a demonstração de um resultado que até então era inédito. Então, nós brasileiros também estamos colaborando para que essa ciência evolua cada vez mais. Então, tem uma série de resultados aí que estão em aberto e que podem ter soluções. Depende da nossa criatividade, da nossa imaginação. E do esforço e o desejo de buscar e entender como a natureza funciona. Como isso funciona. Agora, assim, falando da matemática aplicada, quais são as aplicações específicas da matemática que são famosas hoje, no tempo moderno? Nós podemos usar, em termos de aplicação da matemática, uma série. Nós podemos aplicar a matemática na economia, nós podemos aplicar a matemática na parte das indústrias, na medicina usa-se muito a matemática. Na computação? Na parte computacional também, muitos algoritmos são desenvolvidos com algumas teorias da matemática também sendo válidas. Então, nós temos várias situações aí que a gente pode trabalhar com a aplicação da matemática. Então, por exemplo, se eu estou lá numa indústria que trabalha na fabricação de mesa, cadeira, né, eu tenho que também pensar na otimização dos recursos, né? Então, eu tenho que pensar em deixar o mínimo de resíduos em relação à matéria-prima que eu vou utilizar na produção. Então, tudo isso envolve cálculos matemáticos. Modelagem matemática. Modelagem matemática para poder chegar. Sim. Né? Sim. Por exemplo, na parte médica, se nós estamos analisando aí uma imagem relativa a uma mamografia, por exemplo. Então, existem algoritmos que trabalham na limpeza dessa imagem para facilitar a visualização, a possibilidade aí de uma microcalcificação, de um tumor. Então, todo o algoritmo tem um processo matemático aí que está por trás de toda No caso da mamografia, é até interessante que esse algoritmo utilizado na mamografia foi um problema que teve no telescópio Hubble, que desenvolveram o algoritmo para tentar resolver um problema lá que não estava conseguindo identificar uma determinada galáxia, uma determinada estrela. E de lá eles trouxeram para cá e utilizaram agora na mamografia. Então veja que está tudo relacionado, né? Essa questão do processamento de imagens, né? É um tema assim, bastante atual, bastante estudado e que pode ainda contribuir muito, né? Para a resolução aí, para a solução de uma série de problemas médicos também. E né? quando você citou agora a questão da economia, recentemente, na verdade, em 2015, faleceu John Nash, que foi o grande matemático e o prêmio Nobel. Né? Teve um filme, inclusive. Sim, né? Mente Brilhante. E ele desenvolveu a chamada teoria dos jogos, né? Que foi a teoria de cooperação, e utilizou a matemática e até hoje é utilizada essa teoria na economia.
né? E ganhou o prêmio Nobel por isso. Sim. Né? E tem uma série aí de conceitos, né, que são tratados. Por exemplo, nós temos aquele filme O Jogo da Imitação, Sim. que também fala um pouquinho sobre a máquina de Turing, né, que foi usada para fazer a decifração de códigos, né, Isso. que os alemães utilizavam durante a Segunda Guerra Mundial, e isso foi fundamental para que os aliados conseguissem derrotar os alemães. E Então, Alan tem Turing muita foi até importante na questão do desenvolvimento da inteligência artificial. Uma das Exatamente. questões, porque aí você traz a máquina, traz o computador e tudo isso com o matemático, trazendo todos os algoritmos e tudo mais. E Você... nesse contexto atual que nós estamos vivendo, onde muitas informações são veiculadas, há necessidade de tentar ter algo que possa contribuir para o sigilo da informação. Né? Então, Sim. a matemática está presente nisso também, porque é importante que a criação de códigos para poder codificar uma determinada mensagem, por exemplo, que você está enviando por e-mail, Sim. ou você garantir que aquela mensagem realmente vem da fonte que você recebeu, que ninguém mais vai ter acesso àquela informação que a mensagem trouxe. Então, todo esse processo de codificar uma determinada mensagem envolve a a matemática ali por trás. E por conceitos até que simples, vamos dizer assim. São conceitos fundamentais, envolvendo aí conteúdos básicos, né, de 6º ano, 7º ano, que são devidamente aprofundados e trabalhados para poder se chegar nesse teor, né, teórico que é necessário para esse tipo de estudo. Perfeito. Então é muito interessante. E na questão da parte financeira? A gente falou da economia, mas a gente percebe muitos matemáticos trabalhando em bancos também. Sim, também é uma vertente muito, né, utilizada. Nós temos aqui, inclusive, ex-alunos do curso de matemática aqui da Unifev, que prestaram concursos públicos e que estão trabalhando em instituições financeiras também com bastante sucesso. Porque essas instituições precisam de pessoas que têm esse pensamento abstrato, né, pensamento matemático, para diminuir, por exemplo, um risco de um determinado negócio. E envolve de um determinado investimento, isso, né? e precisa, de risco, né? Então é bastante importante. Agora, falando de ex-alunos, é interessante falar também sobre a questão educacional. O Brasil precisa de mais matemáticos, precisa de mais professores, com mais qualidade também. Né? Porque precisamos colocar essas crianças para pensar e respirar matemática, porque é importante. Então, aqui no nosso país, essa é uma profissão que atualmente não está sendo tão valorizada, mas que é fundamental que isso ocorra. E parte disso tem que vir a partir da nossa população também, né? Porque à medida que nós valorizamos essa carreira docente, independente da área de atuação, acaba se tendo uma preocupação maior também com investimentos da área, ou investimentos em relação a salário também, né? Que é uma coisa muito importante. E hoje o profissional matemático abre um mercado muito amplo para ele, porque ele tem uma flexibilidade de trabalhar com diversas áreas. Ele pode trabalhar na docência, mas ele também pode trabalhar exatamente, não só financeiras, né? Na parte de administração. A questão da pesquisa, né? Pode partir para a parte de administração. Também pode. Também. Então, são várias possibilidades aí que nós temos. A docência é uma das opções. Mas nós temos outras possibilidades também. Sim, perfeito. Vale a pena. Professora, foi um prazer ter você aqui no programa do Conexão Ciência. Pena que já deu o nosso tempo. Já acabou. Mas eu quero fazer novamente o convite para você numa outra oportunidade, logicamente. Tá? Eu é que agradeço o convite. Eu gostaria de deixar também uma mensagem para que aqueles que realmente são curiosos em estudar em um determinado tema, que seja matemática, estamos aqui, né? Nós estamos à disposição. Sim. E também vocês encontram uma série de fontes, bibliotecas, enfim, que vocês podem estar pesquisando muita coisa interessante a respeito, não só da matemática, como de outras ciências também. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, tá? Até mais. Tchau, tchau.